Olá, aqui é Magno Melo, coach educacional, coach in life. Estamos começando sexto encontro, a sexta sessão do Team Coach Redesenhando Meus Limites para a Qualidade de Vida. E eu quero saber aí do pessoal a respeito das atividades. Como é que está a questão do exercício rotineiro? Primeiro, escreveram o eu sou? Eu escrevi. Então, foi a única coisa que eu não fiz. Você escreveu, Patrícia? Também não. Meu Deus do céu. Cris, você incluiu o eu sou de manhã? Incluí, assim, às vezes eu não faço tanto a Mulher Maravilha, mas assim, do mesmo jeito que eu falo no carro ou em alguns lugares de agradecimento, eu faço do eu sou também, junto. Fiz em vários momentos durante o dia. O que você percebe quando faz esse exercício do eu sou? Eu estou cada vez mais convencida que eu sou mesmo, que eu consigo mesmo e que eu mereço mesmo. Ótimo, excelente. Muito bem. Olá, Mariana. Bem-vinda. Vim até para. Ah, peraí. Sumiu. Sumiu. Apertou alguma coisa e desapareceu. Muito bem. A posição do Mulher Maravilha com gratidão. Patrícia e Vanessa. Esse eu tô fazendo. Com o sorriso da Vanessa, não preciso perguntar para ela mais não. Ela faz a meditação, levanta mais cedo, faz a meditação, mas não faz a E gratidão. não faz a Mulher Maravilha. E não faz a gratidão, fica meia hora lá. Eu fui 2 vezes na aula de yoga segunda-feira, tá ótimo. Ó, ela fica zen fazer o exercício, Nada. zen fazer posição de maravilhas, zen fazer gratidão, Sem comer comida de verdade. zen comer comida de verdade. Tudo zen. Se você trocar aí o yoga aí por tudo isso aí, quem sabe, né? Você paga o yoga? Pago. Não. Troca pelo comida de verdade, exercício de gratidão e os exercícios da MCUT. Não vai pagar nada. Verdade. Você ainda E não a yoga aprendeu. é barata, viu, Ricardo? O que é barato em São Paulo? 180 por mês. Quantas vezes por semana? 2. Não é caro. Barato. Mas você vai nas duas? Então, segunda-feira eu fiz aula das 7 às 8, das 8h15 às 9h15. Aí a minha ideia, hoje é quarta, né? Amanhã de manhã e de novo. Aí eu consigo essa semana, na outra eu já não sei. Entendeu? Nada da Mariana voltar aqui. Muito bem. O outro foi o livro. Eu quero comentar a respeito dos livros. Oi, Cristiane. Agora temos duas. Vai. Eu consegui entrar aqui na... Gente, que coisa engraçada isso! Muito, não é? Vou sair. Pronto. Consegui. Tá me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Então, vamos lá, gente. Livros. Vamos começar com quem não, Cristiane. Senão ela vai contar o livro inteiro. Vamos lá. O que nós conversamos sobre na última sessão? Gatilho da memória, janela da memória, as janelas que são abertas, as que você fixa são as ancoradas, aí o autofluxo lê e relê as janelas ancoradas. Todo esse processo é inconsciente. Depois de 2 a 5 segundos, você se torna consciente, o eu pode entrar em ação e determinar se vai permanecer naquele autofluxo, se vai mudar, vai dar a direção. Certo? Muito bem. Quem vai falar sobre o livro primeiro? Patrícia. Patrícia.
Eu? Você. Você leu o livro, não Tá leu? me, Os tá me ouvindo? capítulos? Sim. Li até os 5 ali. Isso, era do 1 ao 5, porque era todo o assunto e ainda acrescentava um pouco mais. Aham. Então, eu achei muito interessante essa questão da gente perceber que a gente pode treinar o que a gente está pensando. É incrível. Se você for pensar no que ele escreve no livro sobre esse processo de pensamento e de alto fluxo, é uma coisa assim que eu não imaginava, né? Uma coisa, sei lá, é fantástico. E eu comecei a tentar usar isso, né? Tipo, às vezes como eu comentei aquela questão do banco, né, mais cedo, eu estava bem desanimada. Semana retrasada, eu fiquei bem desanimada e foi me dando um estresse. E aí eu lembrei de algumas coisas que eu estava lendo. Eu comecei a ler o livro, foi mais ou menos nessa época. E aí eu pensei, falei, poxa, eu não preciso ficar assim, né? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Ou o que eu posso pensar de diferente? Eu sei que me ajudou bastante. Eu gostei bastante desse livro aí. Acontece o seguinte, Patrícia. O pessoal, inclusive, da psicologia, nunca estudou o processo do que vem antes do pensamento. O que forma o pensamento. E quando você vê o que forma o pensamento, você entende que o autofluxo existe, muitas fichas caem. Só que uma coisa que vocês vão aprender no autofluxo é que o autofluxo é exatamente onde fica a base da imaginação. Você está viajando, pensando, o que você está usando? Autofluxo. Entendeu? Então, eu viajo muito. E aí, mas se você não controla a viagem, é um problema. Quem está no banco do motorista? O seu eu ou um autofluxo desgovernado inconsciente? Porque enquanto você está no autofluxo, ele está ancorando novas janelas. Se você está viajando e não tem controle, você não sabe que tipo de janela está sendo gravada e reforçada aí, principalmente se gerar emoções, porque aí grava mais fortemente ainda. Aí ele vai para a medicina e começa a fazer medicina. E lá ele se desperta para a psiquiatria. Só que aí acontece um problema. Ele começa a pensar diferente. E quando você pensa diferente, você é apenas um aluno, o que fazem na escola? Exclusão. Exatamente. E aí ele começou a ficar excluído e começou a escrever o que ele pensava em pedaços de papel e guardar no bolso, guardar dentro da pasta. Até que ele formou, virou psiquiatra, começou a atender, só que a cabeça dele não parou. Porque ele não aceitava aquele formato. Porque quando ele olhava para Freud, o Freud era um doido. Ele usava cocaína. Como é que eu vou pegar a teoria desse cara? E aí ele foi começar a estudar a vida daqueles que produziram a ciência psiquiátrica. Cada um é maluco que o outro. E aí ele começou a se perguntar, tá bom, nós tratamos o pensamento. Como é que o pensamento se forma? Ninguém tinha essa resposta. Foi aí que há 30 anos atrás ele foi atrás disso. E aí nasceu a teoria da inteligência multifocal. Então, assim, o que vocês leram é só o primórdio. Uma base bem simplificada. Bem simplificado. Você tem que pegar o livro Teoria da Inteligência Multifocal, que é o que a gente chama do livro da capinha vermelha, e estudar o danado. 300 páginas que você diz, meu Deus, é pura teoria médica. Não, eu me interesso muito por esse tema. Só que aí o que aconteceu com ele? Por que ele escreveu, por exemplo, esses 2 livros? Ele resolveu, como eu estava falando, ele começou a analisar a inteligência e a vida de grandes escritores,
de grandes pensadores. Para quê? Para aplicar a teoria da inteligência multifocal, eu vou pensar, como é que esses caras chegaram nisso? Como eu posso transferir esse conhecimento para outras pessoas? Por que Gandhi chegou onde chegou? Por que Einstein chegou aonde chegou? Então, ele começou a estudar o processo de pensamento dessas pessoas, pelo que eles deixaram em vídeo, pelo que eles deixaram escrito, esse tipo de coisa. Por fim, um dia, alguém virou para ele e falou assim, tá bom, por que você não analisa Cristo? Ele falou, porque Cristo nunca existiu. Não é uma pessoa histórica. Ele era ateu. Mas desafiaram ele. E ele largou para lá. Continuou a vida, tocar na vida. Até que um dia... O Magno, qual foi o livro que... Eu acho que eu li esse livro aí que você está contando essa história aí dele. Qual que é? É porque eu não lembro o nome dos livros. Nem eu sei, porque ele conta pedaços dessa história em 3, 4 livros diferentes. O 12 semanas que ele era para ateu. memória, ele fala. O 12 Semanas fala. E na coleção do Mestre dos Mestres. Porque aí já é o resultado da pesquisa dele. A pesquisa dele virou 5 livros. A questão que ele era ateu. Isso. A pesquisa dele virou 5 livros. Análise da inteligência de Cristo. E ele pegou o Evangelho de Lucas para fazer a análise. Quando ele terminou a análise, ele escreveu 5 livros para conseguir completar toda a análise que ele escreveu. Ele é muito prolixo, dá para ver. Então, assim, e abandonou o ateísmo. Ele simplesmente disse, vamos lá, você consegue produzir uma história mais inteligente que você mesmo? Sim, Ele falava que Jesus não cabia no imaginário humano. Exato. Você entendeu, Vanessa? Entendi. É impossível que Pedro, Paulo, André, Bartolomeu, porque pelos relatos bíblicos, ele foi demonstrando as mazelas de estrutura de pensamento, de raciocínio, de maturidade que Pedro, Paulo, André, Bartolomeu, Tiago, Judas, que todos eles tinham. E pouca informação, gente iletrada, alguns, né? Paulo não era iletrado. Como é que esse pessoal ia produzir um sujeito imaginário cuja inteligência era maior do que a deles mesmos? Entendi. Mas não é assim, ele é um personagem mais inteligente do que eu. Não é isso. Porque na história, Cristo não era diversas vezes questionado? Se é uma historinha e você é a autora, você tem que imaginar a pergunta e tem que imaginar a resposta. O tipo de resposta que está lá, pela psiquiatria, pela psicologia, Pedro jamais conseguiria produzir uma resposta como aquela. E aí ele começa a dar as características do que ele chama dos códigos da inteligência. Então, tem um livro que tem os códigos da inteligência. São 20, se não me engano. E ele vem discorrendo cada um e mostrando que Jesus usava aquele código e mostrava que os discípulos não davam conta de usar aquele código. E que não existe nenhum ser humano, Sartre, Gandhi, qualquer um, Buda, qualquer um que relatos tem a vida, porque são mais modernos, né? Você tem a biografia desses caras, nenhum deles conseguiu utilizar uma gama grande desses códigos de inteligência, muito menos com profundidade. E ele prova que todos os códigos de inteligência foram utilizados por Cristo e em alto grau.
Aí ele falou, é impossível. Esse homem existiu e ele era quem ele falava que era. Foi aí que ele largou o ateísmo. Interessante. Não, é fantástico a experiência dele. Foi impactante. Mas através da psiquiatria. Ele conseguiu perceber isso. Ô, Mariana, você conseguiu fazer o exercício do Eu Sou? Consegui. Mas você escreveu foi hoje? Não, eu já tinha começado ele, eu não tinha lido. Lembra que eu te falei do livro? Que Sim, sim. eu não tinha lido. Aliás, eu ia até comentar com você que eu esqueci, que você tinha colocado lá no texto até quinta, um negócio lá, mas era até quarta, né? Eu fiz durante a semana, na quarta-feira eu não consegui fazer, fiz na quinta, no sábado eu escrevi, não escrevi, eu acho que eu deve estar faltando, tipo assim, eu não escrevi uns 30, mas eu fiz o dever do Eu Sou. Aliás, eu gostei muito. Ótimo. Hoje tinha faltado só eu fazer a leitura desse de hoje, né? Que, por sinal, não consegui ler o capítulo 19. Mas eu li Eu fiquei até curiosa para ler o livro todo, né? Pegar o negócio pelo capítulo só. Mas essa era a ideia mesmo. Mas eu precisava que vocês lessem aquela parte para a gente poder continuar o que nós vamos falar hoje. Então, como eu passei o PDF para vocês, você deu uma brechinha, você consegue acabar de ler o livro. Tá. Quais foram as fichas, os aprendizados que você teve no livro, ao ler o livro? Sobre a questão, primeiro, da arrogância, né? Como que é o nome? Da Camille, tipo assim, como eu te falei hoje, né? Que eu peguei para ler só os capítulos, então eu não tive tempo de ver qual era todo o contexto, mas que deu para perceber que ela era uma pessoa muito inteligente, mas que a parte emocional dela estava totalmente abalada, né? Não é mais ou menos isso? Que ela era de uma empresa, pelo que eu entendi lá a partir do capítulo 14. E daí ela fala justamente dos gatilhos Você está falando do livro errado. Hã? Você está falando do livro errado. É da formação do eu, capítulo 1 a 5. O Armadilhas da Mente é para a semana que vem. Então... Era para adiantar, se a gente quisesse. Entendi. O que eu tô falando é desse. Esse que eu tô te falando que eu queria ter lido. Como é que fala? Formação Gatilho da Mente, que era explicando o gatilho da mente. Do outro... peraí, agora deixa eu lembrar. Qual é o outro? O Formação do Eu, ele fala exatamente a nossa conversa da semana passada. O que é o gatilho, o que são as janelas. Não, então, mas o do 14 fala a mesma coisa disso. Exato, só que ele vai avançar para a parte das armadilhas, que é o nosso assunto de hoje. Então, eu li sobre essa questão das armadilhas, que quem causa as armadilhas é o alto fluxo, não é isso? E quando a gente deixa, que eu entendi foi isso. E quando a gente deixa o alto fluxo tomar conta do eu, porque ele pode ter essa possibilidade, a gente entra dentro dessas armadilhas, não é? Do pensamento constante e a gente cai dentro da armadilha. É isso que eu entendi. Exatamente. Vocês, Cris, você lembra quais são as armadilhas? Nossa. São 4. Alguma coisa que bloqueia a memória, eu não lembro os nomes certinhos. Bom, então vamos lá. A primeira armadilha é o conformismo. Tá? O que é a pessoa conformada? Para ela, tipo assim, era para ser assim mesmo, tudo bem, era para ser assim, né? Isso. A pessoa acomodada, ela não reage. Tudo ela aceita passivamente. Assim, ela tem dificuldades mentais. Muitas vezes pode gerar barreira física. Assumir responsabilidade? Nem pensar. Eu preciso transformar o mundo. Eu não consigo transformar nenhum mundo dele. Porque ele está conformado, ele está parado. Então, o conformista, lembra, você passou por toda a parte inconsciente, chegou no consciente. Então, é o eu.
Tudo que veio antes é para a formação do eu. Aí, se o eu está nessa armadilha de ser conformista, ele fica amordaçado. Quando é que ele vai lutar pelo que ele quer? Não vai. Quando é que ele vai investir nos seus projetos? Não vai. Quando é que ele vai transformar suas histórias, sua própria história? Não vai. Então, às vezes, a gente não dá seguimento no nosso plano de ação por sermos conformistas. Verdade. E falar nisso, Mariana, cadê seu plano de ação? Ué, não te mandei, não? Não. Não tem até hoje. Ué, então eu vou te mandar. Eu preciso para poder cobrar vocês. Tá, eu vou te mandar. Isso. Então, outra coisa. O conformista, ele está lá com os problemas do passado dele. É diferente do ativista. O ativista vai lá e vamos resolver esse negócio aqui. Eu não tenho ajuda de fulano. Se eu preciso de ajuda e o fulano não pode me ajudar, eu vou procurar o Beltrano. Eu vou fazer alguma coisa. Então, o conformista é exatamente o contrário do ativista. O conformista está lá vendo um problema, nossa, é ruim aquele problema. E vai reclamando. E pronto, fica por isso mesmo. Nossa, eu estou muito conformista. Isso é uma armadilha da mente. Você mesmo acabou de falar aí que você fica no autofluxo. O autofluxo é interessante se você estiver numa atividade de criatividade, onde você está controlando o resultado que vem dessa criatividade. Autofluxo de viagem é horrível. Hoje, eu dei um team coach para jovens do 3º ano, e eu estava comentando exatamente essa parte do autofluxo com ele, porque a gente estava estudando questões de sinergia, né? Eles logo vão estar na faculdade e vão precisar para trabalhar, para avançar, esse tipo de coisa. Eu estava mostrando para eles, gente, se você no autofluxo for alienado, que foi uma palavra que o menino do 3º ano usou, se você for alienado, é um problema. Entende uma coisa? Vamos jogar um negócio para o grau horroroso. Muita mulher já morreu, já foi assassinada por causa do autofluxo. Quer saber como? O marido chega mais cedo em casa, então, já que ele sabe que vai chegar mais cedo em casa, ele traz uma surpresa para a esposa. Aí ele chega em casa, a esposa não está. A esposa que estaria em casa não está em casa. Em vez do camarada pensar que ela foi na padaria, foi na vizinha, foi socorrer alguém, está passeando na praça, resolveu fazer uma caminhada, ele se sente frustrado. Por que ele se sente frustrado? Porque ele chegou lá para fazer o quê? Uma surpresa para a esposa. Se a esposa não está lá, cadê a surpresa? Não tem mais surpresa. Não tem para quê? Cadê o alvo da minha surpresa? Não está aqui. Ele já começa frustrado. Passa meia hora e não dá sinal de vida. Dependendo da autoestima do camarada, o que ele começa a pensar? Tá traindo. Exatamente. Se ele entra em autofluxo porque está alienado, ele vai se matar. Ele vai se matar? Não. Vai matar. Vai matar a mulher dele aqui dentro. Quando a mulher dele chegar, porque é o seguinte, o autofluxo, ele gera novas janelas da memória, novas gravações neurais. E ele fica visitando e revisitando aquilo porque ele estava já chateado e frustrado porque a esposa não estava em casa quando ele chegou para fazer surpresa. E agora que está demorando, ele já começou a pensar bobagem. E começa a fazer uma gravação horrorosa. E aí ele começa a procurar fantasmas. E procura, gente. Esse povo procura fantasmas. E começa a pensar besteira. Se passar mais meia hora essa mulher não chegar, a adrenalina já está alta, o cortisol já está alto,
Você sabe, Vanessa, que adrenalina alta, cortisol alto, paralisa o pré-frontal, o cara vai agir na emoção, a emoção dele está tóxica, porque ele agora não está mais frustrado, ele está com raiva, ele está sentindo medo. É muito perigoso isso. Rejeitado, aí o cara já tem uma autoestima horrorosa, já pega uma faca e espera a mulher dele. Ela entra dentro de casa e ele começa a gritar com ela. Onde você estava? Ah, fui na vizinha, socorrer a vizinha, quando eu estava nada. Você foi encontrar quem? Quem é o nome desse fulano? Ele vai parar na cadeia e ela no cemitério. Esse é o alto fluxo. Se você não controla, se você é alienado no alto fluxo, você não sabe para onde esse avião está viajando. Você tem que ser o piloto da sua aeronave. Se você não for o piloto, você não sabe para onde você vai. É o mesmo caso de alguém que está com síndrome do pânico. A pessoa está com síndrome do pânico, ela entra em alto fluxo, a parte racional dela já não funciona mais nada. O cortisol e a adrenalina tampa. Qual é a primeira coisa que ela fala? Vou morrer. Ela entra num desespero, ela desestabiliza todo o físico dela. Ela não vai agredir ninguém, mas ela vai agredir ela própria. Ela entra num estado de desespero horroroso. Por quê? Porque o alto fluxo está visitando e revisitando aquelas mesmas janelas de medo, de pânico, de terror. A pessoa fica completamente desesperada. É o alto fluxo que está desgovernado porque não tem um eu como gestor do alto fluxo. Então, uma das coisas que acontece é o cara cair na armadilha, das mais simples, é o conformismo. Aí você diz, eu não sou uma pessoa conformada. Será? Eu sou. Porque às vezes você não é conformado na profissão, mas você é conformado na vida conjugal. Você é conformado na vida como filho. Você é conformado na vida como mãe. Você é conformado na vida acadêmica. Ou às vezes é conformado na vida profissional. Então você já viu que uma pessoa é um doce num certo ambiente e é um terror em outro ambiente? Mesma coisa, você pode ser ótimo para você mesmo numa área e ser completamente conformista em outra. Você só vai deixar de ser se você pegar o alto fluxo nas rédeas. E rédea e é o eu que faz esse trabalho. Então, se você for conformista, mesmo que você tenha habilidades, dons naturais, competência, não adianta. Você vai bloquear a sua inteligência. Porque você não vai usar. Você vai viver na superfície. Agora, se o conformista deixar a coisa rolar, com o tempo ele vai para um grau maior do conformismo, que é a segunda armadilha, chamada de coitadismo. Então, lembra da dona Cessa? O conformismo, se você deixar continuar, ele aumenta de grau. Dependendo do grau, ele chega em outra armadilha chamada coitadismo. Lembra da dona Cessa? Ó, coitado! Isso. Ó, coitado! É o coitadismo. E você vê que a dona Cessa, ela vive falando do quê? Das mazelas. O coitadista é pior do que o conformista, porque ele faz propaganda das mazelas dele. Ou seja, ele já perdeu a vergonha de falar que ele é um pobre, cego, nu, coitado, que não dá certo, que nada funciona para ele, e ele começa a divulgar isso para todo mundo e faz assim, Vanessa, tem dó de mim, sou um coitado. Mariana, tem dó de mim, eu sou um coitado, tá? Então, vocês têm dó de mim? Dá para conviver com uma pessoa dessa, meu Deus do céu? Tem uma palestra do Rossano que ele fala sobre isso mesmo, que as pessoas fazem isso. Para elas é muito fácil, né? Autocomiseração. O coitadista tem autocomiseração. Auto o quê? Autocomiseração.
Comiseração. palavra é essa, gente? Pode olhar no dicionário. A autocomiseração é a pessoa que é a coitadinha. Ela morre de pena dela mesma, ela se acha pior das criaturas, ela tem pena dela mesma, quer que todo mundo tenha pena dela, porque ela é uma pobre coitada. Autocomiseração. A pessoa, comiseração. Ela mesmo se diminui, ela mesmo se acha pior que todo mundo, ela mesma acha que ela não dá conta de nada, que ela não consegue. Você tem que entender que eu sou um fracasso. Não é que não deu certo. É que não tinha jeito de dar certo, porque eu sou um fracasso. Então como é que ia dar certo? Tem dó de mim, me ajuda. A Vou autocomiseração. achar depois a palestra do Rossandro, que ele fala sobre isso também. Ele fala é bem bacana a palestra dele. Ah, eu imagino. É a vítima, né? Isso, Aham, é a vítima. Ela se vitimiza o tempo todo. o tempo inteiro. E a responsabilidade do fracasso dela não é dos outros, mas também não é dela. É porque ela nasceu para ser um fracasso. Então não tem o que eu fazer. Lembra, ela já é conformista. Antes de ser coitadista, ela passou uma longa fase de conformismo. Entendeu? Então, por exemplo, você poderia, Vanessa, usar uma frase coitadista. Como? Sabe como é que é, né? A moça não veio me ajudar, eu também não sei fazer, então eu continuo comendo fora e o negócio do comida de verdade fica em stand-by. Porque eu não posso fazer nada a respeito. Entendeu? Não, mas isso não é... Não, eu estou falando que você poderia usar essa frase. Não é o seu caso, porque você está cobrando da mulher, pedindo para ela vir, porque você quer aprender. Você não quer deixar na responsabilidade da outra pessoa que ela faça para você. Não, eu quero fazer a comida. Exatamente. O coitadista jamais faria isso. Ah, bom. O Porque coitadista assim, a ideia para outra é fazer pessoa. a comida. Eu quero aprender a fazer. Por isso que eu disse, você poderia usar essa frase. Não é o caso, porque você quer aprender. Ah, não tem ninguém para fazer para mim. Entendi. Coitadinho de mim, ninguém consegue me ajudar. Eu já sou um fracasso, ninguém me ajuda. Então... Não, tem uma pessoa que quer me ajudar. O problema é pagar, meu Deus. E se você tentar assistir uns vídeos pelo YouTube para aprender algumas coisas? Pode ser, mas assim, para mim, assim, eu acho que seria mais legal fazer junto. Com certeza. Com certeza, ter uma pessoa cozinhando com você é uma delícia, é Não ótimo. é? Mas no caso de uma semana ou outra ela não pode ir, você pode procurar, falar, hoje eu vou fazer uma sopinha, que é uma comida de Joga verdade. num vídeo, né? E aí você... Sabe o que é, Cris? Você falou uma coisa muito interessante. Eu não sei se o Ricardo lembra da gente na escola. O que o Ricardo lembra da gente na escola? O que você lembra da gente estudando na escola, Ricardo? A gente só estudava, você não fazia mais nada. Então, mas assim, você lembra de como que eu estudava? Não. Você lembra? Não lembra de nada, né? Não. Eu sempre gostei de estudar junto com outras pessoas. Eu gostava de estudar sozinho. Por isso que ele não lembra. Por isso que eu não lembro. Então, e desde muito pequena, sempre estudando juntos, sempre. Lembra quando a Ana Paula fez uma cirurgia em São Paulo, Ricardo? Aham, da coluna. Aí, quando ela voltou, eu e a Flávia fomos estudar com a Ana Paula. Nós estudamos, acho que, sei lá, uns 2 meses com ela, para ver se ela passava de ano. Era a glória para você. Era magnífico. Nossa, eu também sou assim, Vanessa, eu adorava, até hoje eu adoro fazer trabalho em grupo, estudar em grupo. Gente, eu adoro isso, a gente está conversando aqui. Era a cara da Cristiane. Esse team coach aqui com a galera, para mim é o céu. O team coaching é ótimo, porque está todo mundo interessado. É a única maneira de funcionar.
A gente já falou isso antes, lembra, Cris, que você falou que você não gostava porque as pessoas não colaboram, não faz nada? Então, eu tenho muito esse. Uma vez o meu pai virou para mim e falou assim: minha filha, desse jeito você não vai passar no vestibular, não. Porque eu e a galera. Sabe? Tem que focar, gente. Agora, assim, se eu cozinhasse com umas 5 pessoas aqui, nossa, que maravilha. Mas é duro, viu? Gente, vamos embora para São Paulo? Já pensou, gente? Toda segunda-feira aqui em casa, ou final de domingo, a gente cozinhando aqui. A gente vai para o apartamento da Vanessa, cozinha para a semana inteira, vocês cozinham, eu sou cobaia. Você vai administrando o team coach enquanto a gente cozinha. E a Cristiane, que o Berlândia me botou para fazer. O que era que você me botou? Esfirra. Eu fui amassar a massa da esfirra. Nossa, nunca fiz esfirra, gente. Eu sou árabe. Você precisa ver o que eu aprontei. A Cristiane não parava de rir. Porque minha outra irmã que está do meu lado, a Beatriz, falou: põe a mão aí, pega, levanta e bate. Pega, levanta e bate. E aquilo vai ficando cada vez mais pesado. Gente, cada vez que eu bati o negócio, eu gritava: E a massa da docinha? toma isso aqui, eu vou bater em você! Pá! E aí a Cristiane: o que ele está fazendo, velho? Se eu estou fazendo isso, pelo menos vou me divertir. Eu aprontei uma Você faz a massa da esfirra docinha, Cris? Não, ela tem um pouquinho de açúcar, mas também tem o sal. É mais ou menos temperado. Aquela esfirra do sartém. É boa, né? Eu gosto demais de jantar lá. Nossa, que comida boa. Todas as vezes que nós vamos ao Uberlândia, nós vamos para o sartém. Também. Toda vez. Muito bom. Muito bom. É uma delícia lá. A massa é ótima. Bom, passando aqui. Mas assim, essa coisa de ser autodidata é uma coisa que faz falta para mim, sim. Olha, Vanessa, deixa eu te falar uma coisa. Eu casei, quando eu casei a primeira vez, eu tinha 18 anos. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu não sabia fritar um ovo, eu não sabia fazer um arroz, eu não sabia limpar uma casa, lavar uma roupa, eu não sabia fazer nada. Foi um desastre. Mas assim, eu ficava observando as outras senhoras que eu conhecia, que eram ótimas cozinheiras, ótimas donas de casa. Às vezes ligava para minha mãe, para as minhas irmãs, e pedia socorro. E eu ficava prestando atenção. Eu ia visitar alguém que a gente fosse almoçar, eu ficava o tempo inteiro prestando atenção como a pessoa fazia. A primeira vez que eu lavei roupa no tanquinho, eu pendurei as roupas, recolhia, ia passar as roupas, saía aquelas rajadas de amarelo nas roupas. Eu falava, gente, o que é isso? Umas roupas duras. E eu liguei para minha mãe e perguntei, mãe, por que eu passo a roupa e sai tudo amarelo? Ela falou, você enxaguou? Eu falei, enxaguei. Ela, quantas vezes? Eu precisa mais do que uma? Ela falou, até tirar o sabão, menina. Então, assim, arroz, feijão, foi um desastre até eu aprender. Mas eu me esforcei para aprender. Toda oportunidade que eu tinha, eu prestava toda atenção e procurava. Não tinha internet para a gente pesquisar. Não, hoje é tudo muito fácil, gente. Mais fácil. Então, você já resolveu o seu problema, Vanessa? Já. A internet é muito mais fácil. Como fazer feijão na internet. Isso. Deixa eu te falar, existe um livro de culinária. Eu tenho vários, Ricardo. Não. Esse é especial. Como que chama? Culinária para homens. Sério? Sério. Porque o homem, você fala para ele, pega uma escumadeira para mim. Ele pega o quê? Ele tem tudo. Isso é uma escumadeira, isso é uma colher de pau, uma foto colorida. Gente, eu morro de medo da panela de pressão. Por quê? Ela explodir. Tenho medo. Porque tem os macetes para mexer, para abrir, mas a gente aprende. Isso no livro Culinária para Homens. Deve ter. Como dominar a panela de pressão. Tem como fazer arroz, como fazer feijão. É cozinha básica. É beabá com fotinha colorida, passo a passo.
Ah, eu vou olhar na É Saraiva. próximo para ontem, porque o cara foi morar sozinho e o que ele sabe fazer? Nada. Nada. Ele olha para aquilo e fala, que ciência louca é essa chamada cozinha? Entendeu? Bom, mas vamos lá. Existe aí um terceiro modelo de armadilha que é fora do coitadismo, do conformismo, que é o medo de reconhecer erros. Na verdade, se a gente pensar bem, o medo de reconhecer erro é o medo de reconhecer que você é um ser humano. Porque ser humano erra. Ponto. Um aluno hoje perguntou para mim, Magno, nós vamos fazer... Nós saímos, eu saí com as minhas turmas hoje, em vez de ficar em sala de aula, nós fomos para o pátio, fazer uns exercícios de gráfico. Aí o aluno perguntou assim, leva caneta ou leva lápis? Eu falei assim, você erra? Ele falou, erro. Lápis. Aí um aluno virou para mim e falou assim, que isso, Max? Isso é jeito de falar? E eu falei assim, e quem não erra? As pessoas têm dificuldade para admitir erro. E a pergunta exatamente é essa. Quem não erra? Então, em vez de você sair com a caneta, sai com lápis. Porque é possível você errar. Se você pensa que você não erra, você é arrogante. Para. Não tem como não errar realmente. Não tem como. Tem algum professor que nunca errou? Não existe. Vamos pôr assim, nunca um professor de matemática errou uma conta, mesmo depois de ter virado professor? Não. Mas um punhado de Toda vezes. hora. Toda hora. Médico já errou, dentista já errou. Qualquer profissional já errou. Pelo amor de Deus. Para com isso. A pessoa, ela não consegue admitir que ela tem um defeito, uma fragilidade. Que uma atitude que ela fez foi estúpida. Ou foi... que prejudicou alguém. Que foi incoerente. Mas, assim, ela tem medo. Porque se ela admitir que errou, o que o mapa social vai pensar dela? O que vão pensar de mim se eu admitir o meu erro? Provavelmente que você é um ser humano normal. Mas na cabeça dela não é isso. As pessoas não vão me amar, as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão isso. O mundo dela está no mapa social lá fora. Ela não vive, ela perde a liberdade dela. Então, assim, temos que ter coragem para enfrentar os nossos erros. Não tem jeito, são todo mundo humanos. Então, assim, aquela necessidade neurótica de ser perfeito. Neurótico, isso. Patológico. É patológico. Gente, qual é o melhor que você deve fazer? Qual é o seu perfeito? Dê o melhor de si. Se você tentar dar acima do seu melhor, você precisa se tratar. Isso é neurose, isso é patológico. Dê o melhor de si. Que não é o que a gente tenta fazer aí com a inclusão nos estudos. Pessoas que têm autismo, pessoas que têm síndrome de Asperger, pessoas que têm... como é que fala? Síndrome de Down, ou qualquer outra coisa, síndrome de Tourette, tanta coisa aparece em sala de aula hoje, né? Deixa a pessoa desenvolver o melhor dela e está tudo certo. Não quer exigir o igual para todo mundo. Para! A educação não tem que ser igual para todo mundo. É até bom que a média seja 6. Porque tem cara que vai ser 6 em matemática, tem cara que vai ser 7, tem que vai ser o 8, tem que vai ser o 9, tem que vai ser o 10. Ponto. E tem aluno que é 5, e quando ele tira 5, ele solta o rojão, você dá os parabéns e aprova o cara, mesmo a nota sendo 6. Tem que parar com isso e passar a mesma régua para todo mundo. As pessoas são muito diferentes, né? São pessoas diferentes, pelo amor de Deus. Presta atenção, eu tenho capacidade, você acha, Vanessa, do jeito que você me conhece, você acha que eu tenho capacidade para fazer um curso de medicina? Capacidade intelectual. Sim. Você acha que eu tenho capacidade emocional para fazer aquilo? Não. Cris, que me conhece. Nunca, eu não entro dentro de hospital. De forma alguma. Eu não entro dentro de hospital.
Eu vou em clínica para fazer os meus exames, os negócios, nananana, mas no hospital você me esquece. Entendi. Fazer aula de anatomia? Filho, nunca. Você vai ter que me sedar primeiro. Engraçado isso, né? Ué. Mas assim, tem gente que você fala assim, senta aqui e tenta fazer esse catavento funcionar. Hã? Não quero nem saber como é que isso funciona. Mas outros vão sentar ali horas, vão desmontar, Um motor de um carro. limpar, não sei o quê, até fazer o troço funcionar. Vai pensar, vai imaginar, e outros vão falar assim, vocês é doido, joga essa porcaria no lixo, compra um novo. Entendeu? E deixa a pessoa ser feliz. Então, assim, o medo de admitir que você errou é medo de crítica, medo de vexame. Pior, medo de rejeição. Por quê? Porque uma das coisas que a gente mais precisa é o sentimento que eu sou aceito e eu sou amado. Então, se você tem medo do pensamento alheio, dos olhares sociais, dá problema. Assim, você só é livre se você conseguir confessar suas fragilidades. Na verdade, você vai viver bem melhor. Hoje, olha que... Eu estou aqui tentando lembrar dessa parte do livro dele, do Augusto Cury, que ele fala muito sobre liberdade. Agora eu estou conseguindo lembrar. Olha, foi uma coisa que me capturou na fala dele, sabia? Eu vou te falar um negócio que passou hoje na minha cabeça. Muitas vezes eles perguntam assim, Treviso, você ama seu cônjuge? Por que você ama seu cônjuge? E o pessoal fica assim, porque é um sentimento que foi nutrido durante anos. Não um negócio que assim, não é verdade? Sim. Aquilo foi construído. Vanessa, você ama seu pai? Sim. É um relacionamento de 45 anos, minha filha. Você ama mais ele hoje do que você tinha 15 anos de idade. Você compreende mais ele hoje do que quando você tinha 12 anos de idade. Então a coisa é crescente. Agora, passou isso pela minha cabeça hoje e eu pensei assim, eu estou falando e a Aldo está aqui do meu lado. Eu pensei assim, gente, eu consigo ser uma pessoa melhor por causa da Alda. A Alda tem características porque hoje eu estava fazendo um estudo sobre sinergia, né? De grupo. E aí eu falei, a Alda tem características que faz com que eu use as minhas características boas de uma forma melhor. E eu amo isso nela porque, sabe aquele negócio? Ela não é que ela faz isso de propósito. Não é que ela faz isso intencionalmente. Ela simplesmente faz. Eu me sinto estimulado a procurar fazer melhor. E não é melhor com ela. Melhor. Não interessa onde, com quem, fazendo o quê. E eu amo isso. Então eu vejo o seguinte, que hoje eu sou uma pessoa mais adequada, melhor, por causa da minha esposa. E eu amo isso. Faz parte. É muito legal isso. Mas são as minhas fragilidades. Agora, quantos anos eu escondi a minha fragilidade e amargurei por isso? Cultivando hábitos horríveis por causa disso. Entendeu? E o povo da minha família pergunta, eu não sei como é que você aguenta o Magno. Né, Cristiane? Não, agora eu já não pergunto mais, não. No começo eu achava a aula de uma santa. Mas muitas vezes ela foi perguntada, como é que você aguenta meu irmão? Como é que você aguenta meu tio? Ele é muito chato, ele é muito isso. Mas o povo não me entendia. Mas eu admito, eu tenho uns raciocínios muito doidos. É uns negócios que passam pela minha cabeça que para mim faz sentido. E eu confesso, para mais ninguém faz. Entendeu? E isso incomoda.
mas nunca incomodou a Alda. Ah, Entendeu? nossa. Certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. O quarto. Lá vem a Mariana comendo. Mariana, eu não jantei hoje, Mariana. Não quero ver. Eu também não jantei, por isso que eu peguei uma mão ali, ó. Ah, você podia Mas falar que era um açúcar. quiabinho. Não, é aveia. Ah, bom, assustei. Cristiane, você sabe o que eu andei comendo aqui em casa? Que eu não comi desde criança? Banana amassada com mel e aveia. Ai, adoro. Eu também. Eu gosto é com Neston, gente. É uma coisa que engorda a pessoa muito. Troco, Neston. Troco. Não, até aveia. Na fase da dieta, esquece a aveia. Só depois Mas o quê? da dieta. Não Aveia pode. engorda, gente. Dá esses mingau de aveia para os meninos, para você ver se não fica tudo uns troncos de menino. Engorda. É isso, fazendo aula com nutricionista. Só tem uma colher. A última armadilha é o medo de correr risco. Vocês assistiram aquele vídeo que eu mandei? Assisti. O Do menininho. na frente do espelho. Ah, eu vi. Ok. As Né? crianças. Isso. Você faria aquilo normalmente na rua? Ah, não. Jamais. Só se eu estivesse em outro país. É assim. Entendeu? Por quê? Você não vai correr risco. É vexame. Então, É as pessoas não se arriscam. A pessoa que tem medo de correr risco, ela não é conformista. Porque ela tem vontade, ela tem planos, ela quer fazer. Mas ela não dá conta de se arriscar para fazer. Então, eu fiz uma coisa. Até hoje eu estou impressionada comigo por causa disso. Porque eu fiz uma coisa correndo altos riscos. São duas coisas. Primeiro que eu saí do hospital, né? Estava contando isso o Ricardo, então tinha um emprego com um salário super ótimo, aí eu larguei esse trabalho. E a outra coisa que eu montei... Desculpa. Foi a minha internet que ficou ruim. Ficou, parou. Sua internet parou. Você não ouviu nada? Não, eu não ouvi a parte que falou o motivo de você ter saído. Você saiu porque Não, eu mesmo? saí porque não estava agradável, não era um ambiente saudável de trabalho, sabe? E aí eu não tive Foi o que essa... falou que se você tivesse, que você falou naquele último, que se você tivesse tido outro tipo de Então, se eu comportamento. tivesse a inteligência de Jesus, eu tinha ficado lá. Uhum. Mas, como eu sou uma pobre mortal, eu não tive inteligência emocional para lidar com as diferenças, né? Com o ambiente. E aí eu optei por sair, que era mais saudável para mim naquele momento. Só que assim, a minha saúde financeira não ficou boa, mas a minha saúde física melhorou. Aí eu fui montar esse curso de ultrassom, né? Então, isso assim, você montar uma estrutura do zero, gente do céu, é muito risco que você corre. Que loucura isso. Pois é, agora, as pessoas que têm medo de correr risco, como é que fica a parte de fracasso? Existe mais gente que fracassou porque nunca tentou do que fracassou porque tentou e deu errado. É isso, e dá certo. Você sabe, que dá certo. você sabe qual é o lugar mais rico de ideias que existe? É o lugar da necessidade. Uhum. Não, é o cemitério. Ai, Quantas ideias ali nunca foram implantadas? Quantas ideias ali nunca foram construídas? Quantas ideias simplesmente não foram realizadas porque a pessoa tinha medo de correr o risco, perder o que tinha? Lugar mais rico de ideias não implantadas. Aí se você pensa no seu futuro, é isso que você quer? É isso que você quer, Mariana? Daqui 10 anos se ver numa sala de aula e falar:
eu poderia ter virado um autônomo, fazendo aquilo que eu gosto, ajudando pessoas? É assim que você quer se ver daqui a 10 anos? Eu gostaria de continuar na sala de aula, mas fazendo outras coisas. Porque no Exatamente. momento que eu estivesse num local em que eu não estivesse gostando, eu não ficaria refém disso, entendeu? Sim, mas daqui a 10 anos você quer se ver só dentro de sala de aula, sem Não. ter realizado seu sonho? Você tem que Não. arriscar. Uhum. Eu parei com muitas aulas. Por quê? Porque eu queria atender como coaching. Financeiramente me compensa? Não. Mas Por eu tenho, enquanto, né? mas eu tenho prazer nisso aqui. Entendeu? Um prazer que às vezes eu não tenho dentro de uma sala de aula. E a Cristiane sabe, já citou o motivo. O que estão aqui porque estão interessados. Os que estão na sala de aula porque estão obrigados. Não funciona. Se você não tem objetivo, se você não tem motivação, se você não tem algo que você quer daquilo, é empurrado goela abaixo. E o culpado é o professor. Entendeu? É muito duro, é muito difícil. Então, se você não procurar alguma coisa que você quer fazer, você não vive. E você vai perdendo a motivação, né? Por que eu dou coach na escola para os alunos? E aí Mas você... eu gostei disso, viu, Ricardo? Essa sua ideia de fazer coaching, essas crianças, esses adolescentes, Exato. precisam muito disso. Tem 600 alunos no ensino médio. Eu tenho 20 alunos de coaching. Não, vai dar muito certo isso. Mas por que só 20? 100 se interessaram. 80 se apresentaram. 20 permaneceram. E isso aconteceu invariavelmente todos os anos. Mas eu entendo que eles não tenham maturidade suficiente para assimilar um trabalho desse nível. Pois é, e o nível que eu trabalho. Se você atinge 20, você está super vitorioso. E outra, e esses 20, eu bato neles. Eu chego os caras na parede. Porque eles precisam sair do outro lado. Agora, quantos deles já voltaram e falaram: seu coach fez diferença? Pegando cara tímido, gente que não olhava nos olhos. Eu já peguei jovem com cada encrenca, cada cacareco na cabeça. Essa semana mesmo eu peguei uma menina de 7º ano que ela falou: pelo amor de Deus, não lê alto não. Eu falei: não vou ler alto de ninguém. E aí eu fui ler. Sabe qual era o pensamento destruidor que ela tinha, recorrente na cabeça? Ninguém me ama e jamais haverá alguém que se interesse por mim. Ai. Eu estou falando de um menino de 12 anos. Tadinha. Agora você já imaginou quando ela tiver 18? Pois é. 6 anos alimentando pelo alto fluxo esse negócio? É um desastre. Aí você pega gente de 17, 18 anos entrando na faculdade e você fala: por que ele age assim? Fora a onda de suicídio. Porque tem 6, 7, 8 anos que eles estão produzindo cada coisa na mente, porque não tem o eu gestor e deixa a coisa correr. Uns são conformistas, coitadiças, medo de errar, medo de se expor. É claro, tem que apresentar, não dou conta. Apresentar é impossível para mim. É um risco muito alto. Eu vou me expor. Não dá. Então, o que a gente conclui? Que simplesmente gestão é fundamental. O eu passivo, o eu alienado, é um desastre, porque ele vai produzir um eu frágil. Eu frágil significa personalidade mal formada, caráter troncho, atitudes desequilibradas, processos de pensamento cheio de fantasma na cabeça, e por aí vai. Ele não consegue administrar a construção do pensamento. E outra, o que está ligado diretamente ao pensamento? O que vem aí logo a seguir? A emoção. A emoção. Se ele não gere o pensamento, ele vai gerir a emoção dele? Nunca.
Aí ele tem um humor, e isso não é próprio de adolescente, ter um humor flutuante. Ele de manhã está rindo, de tarde está chorando, guria mesa está nervoso, depois ele está rindo de novo. É um negócio mais maluco adolescente. Por quê? Assim, pensando na gente como adolescente, eu não acho que a gente tinha essas relações, mas o adolescente, o jovem, ele tem muito pouca noção do potencial. Ele tem pouca noção dele próprio. Você acha que você não tinha? Assim, eu fico pensando, eu adolescente, o que eu pensava do meu corpo? A gente acha que a gente é feio, que tá tudo atrapalhado, que nada é proporcional, que tudo é esquisito. Eu fico morrendo de dó porque eu recebo muitas adolescentes que vão fazer exame da mama para colocar implante de silicone, gente. E assim, o corpo é perfeito, mas a pessoa não entende que é perfeito. E aí quer colocar um implante de silicone para ver se vai dar um jeito, entendeu? Ok, vamos pegar isso aí como tema. Aonde está a questão da pessoa? Pensando na estrutura de pensamento. Estímulo, gatilho, janelas, âncora, autofluxo, eu. Aonde está o problema? Fala de novo. O alto fluxo. Não é o autofluxo. Fala de novo a ordem, deixa eu ver. Então volta, lá no estímulo, no começo. Tem estímulo? Ela tem estímulo? Tem. Tem, do meio. Toda vez que ela vê ela própria e compara com as modelos. Pelo menos o que ela vê nela própria e o que ela vê. Que é uma visão distorcida. Dela, distorcida, e o que ela vê de excepcional nas modelos. Agora, o que faz ela enxergar, a lente dela, faz ela enxergar distorcido? É o gatilho, são as janelas, é a âncora, é o autofluxo ou é o eu? Eu acho que são as janelas. São as janelas. Para mim também são as janelas. É o que está gravado na janela é que é o problema. Essas janelas da memória são maravilhosas, porque ajudam a gente a lembrar das coisas, mas ao mesmo tempo são a nossa perdição. Exato, por isso que você tem que gerenciar. Então, se na janela está ganhando a ancoragem em cima da janela killer, não sou perfeita, sou desproporcional, as outras são mais bonitas que eu, e aí começa a viajar na maionese pelo autofluxo, e aí começa a gravar novas janelas. Quais? Ninguém vai me amar, ninguém vai me querer, eu não vou dar certo na vida. Aí ela começa a viajar para qualquer coisa porcaria. Né? Então, assim, as janelas iniciais ali o que foi gravado primeiro são os problemas. O que faz aumentar essas janelas problemáticas? Aí sim. O autofluxo que ancorou nessas janelas iniciais. Aí ela deixa o autofluxo. Aí o autofluxo vira o segundo problema, porque ele vai encorpar essas janelas. O eu dela não tem uma autoestima e uma autoconsciência bem formada ainda, certo? Ela tem ainda uma personalidade em formação. Ela vai encher a cabeça da mãe, do pai. Pelo amor de Deus, eu preciso do implante, eu sou horrível. E o pai e a mãe chegam uma hora que não aguentam e eles não sabem o que fazer. Não, e algumas também, Ricardo, vão porque a mãe colocou. Eu sei. Você já viu aquele programa na televisão? A Miss Mirim? Eu já vi. Isso? Nunca vi isso. Não, é uma coisa muito horrorosa. Estados Unidos. A mãe tem sonho de ser Miss, nunca foi, então pega a filhinha, bota ela num ritmo. Mas, Vanessa, num ritmo de ensaio, você tem que andar assim, botar livro na cabeça, você tem que falar assim, sua postura é assim, e você acha que a mãe deixa isso só no ensaio? A menina tem que ser um robozinho o dia inteiro para criar hábitos da coordenação motora de andar de passarela 24 horas por dia. A menina vira uma prisão. E se elas perdem, que vão perder, porque só uma vai ganhar, as que perdem já começam a chorar.
Aí você diz, você está chorando por quê? Porque você perdeu? Não, porque minha mãe vai brigar comigo, minha mãe vai danar comigo, minha mãe gastou muito dinheiro comigo, minha mãe. Pega um cinto, dá um surro nessa mãe. É o mesmo caso dessa mãe que leva a filha para colocar silicone. Ela tem o alto fluxo em cima da janela killer dela e transfere isso para a filha. Geralmente os nossos desequilíbrios vêm muito dessa coisa da mãe, né? Entendeu? É. Então, o eu precisa filtrar os estímulos exteriores. O eu precisa fazer uma higiene. Gente, você não toma banho todo dia? Aí você não faz uma higiene psíquica todo dia? Não tem como. Aquilo que você ouviu e não serve para você, você precisa jogar fora. Você não pode prender o seu pensamento nisso. E falar em prender o pensamento, tem um versículo da Bíblia que me ajuda demais da conta. Quando eu entro em alto fluxo, todo mundo entra, chega numa hora que você percebe. Aí você vai pensar sobre o seu pensamento. Qual é o filtro que eu uso? É o que está escrito em Filipenses 4:8. VHJPA. Fácil. VHJPA. Eu chamo isso de peneira. VHJPA. Verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. O que eu estou pensando é verdadeiro ou é fantasioso? Fantasioso. Joga fora. Não perca tempo, porque ele vai começar a gravar janelas que são ruins. O que eu estou pensando sobre a outra pessoa, sobre mim mesmo, sobre o fato, sobre o ocorrido, é honesto? É justo? Será que eu interpretei direito? Porque o que me faz interpretar são as janelas da memória. As janelas da memória é o meu filtro. Eu entendo o mundo pelas janelas da memória gravadas no meu consciente e no meu subconsciente. O que está no meu córtex cerebral. É assim que eu vou interpretar o mundo. Então, será que o que eu estou pensando é realmente justo? Ou é de acordo com a minha justiça pessoal aquilo que eu penso que é justo? Joga fora. É puro? É amável? Ou eu estou pensando mal da pessoa que nem conversei com ela? Eu estou imaginando. Então, eu controlo o pensamento usando essa peneira. Eu não controlo. Eu classifico o pensamento de acordo com essa peneira. Se não... H é honesto, né? VHJPA. Não é pressão arterial, não. Verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Eu chamo isso de peneira. Porque isso nos ajuda a classificar o pensamento que você pode permanecer em alto fluxo nele. Ou não. Entendeu? O meu eu usa essa peneira para isso. Você pode ter a sua. Essa é a que eu uso. E assim eu consigo reciclar meu pensamento. E pegar as rédeas dele na mão e dizer, nisso eu vou pensar e nisso eu não vou pensar. Quem aqui tem pensamentos nocivos a respeito de quem você é, do que você é capaz ou do que você merece, em qualquer âmbito na sua vida? Eu tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É por isso que a gente precisa da higiene psíquica. Porque eu tenho esse sonho de meditar religiosamente todos os dias, porque parece que vai fazer uma limpeza, sabe? A limpeza, na verdade, você faz a cada estímulo. Cada vez que o pensamento vem, se gerenciar e jogar aquilo fora. Eu tenho cortado os pensamentos mais rápido. Eu achei muito legal no livro ele comentar, o Ricardo repetiu, que você leva alguns segundos, o eu, para perceber que o alto fluxo está viajando. Você leva alguns segundos. Mas eu tenho percebido e tenho cortado mais rápido. Eu não tenho perdido meu tempo mais com alto fluxo, com coisa que não está me fazendo bem. Eu tenho cortado rapidinho, desde que eu entendi que em alguns segundos o eu percebe, eu tenho aprendido a cortar mais rápido. Exatamente. E é assim que funciona. Eu ainda tenho que exercitar melhor isso. Eu ainda tenho mas todos nós, o que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, você sabia
que você podia cortar dessa maneira, de 2 a 5 segundos? Como é? Você sabia? Cortou. Você sabia que de 2 a 5 segundos você se tornava consciente daquilo que está passando no seu cérebro, que é inconsciente? Não, é muito rápido, né? Você não sabia. Agora, sabendo, você fica com isso no seu radar. Você se pergunta, o que eu estou... o que é que eu estou pensando? O que eu estou pensando é para eu ficar pensando? Como é que é isso? Esse negócio aqui é verdadeiro ou não é? Entendeu? Então, eu vou ensinar agora para vocês uma ferramenta do Dr. Augusto Cury, certo? Uma ferramenta do Dr. Augusto Cury para vocês poderem administrar, ajudar nessa administração, nessa gestão do pensamento, certo? Você ficou consciente. Você vai usar a técnica DCD. DCD. O que é a técnica DCD? É usar a arte da dúvida e da crítica. Duvidar, criticar, determinar. DCD. Duvidar, criticar, determinar. Gente, é fantástico. Depois que eu ensino os meus alunos a fazerem isso, eles falam, Mário, tem um monte de coisa que simplesmente eu não penso mais. Porque começou a diminuir. Duvidar, criticar e... Determinar. Não precisa copiar. Está no seu e-mail. Ah, tá. Tá? Então só presta atenção. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá. Professor aqui. Duvidar. Você vai duvidar do seu pensamento. Se é aquele tipo de pensamento que te controla, pode ser de conformismo, coitadismo, medo de errar, medo de palavras alheias, medo de correr risco, não importa. É um pensamento que afeta o seu eu, é um pensamento que coloca em dúvida a sua personalidade, que a sua capacidade, o seu merecimento, a sua identidade. A primeira coisa que você vai fazer é duvidar. Você tem um pensamento que te causa instabilidade, um pensamento que te causa desânimo, tristeza. Primeira coisa que você vai fazer, qual é o pensamento? Esse. Ok, eu duvido que isso seja verdade. Esse pensamento, eu duvido que ele seja verdade. Já gostei. Eu não sou capaz de. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever. Qual é o pensamento que te perturba? O pensamento que me perturba é esse. Ele volta e meia, eu penso isso contra mim mesmo ou contra outra pessoa. É algo que te desestabiliza ou te traz tristeza. Não importa o tipo de toxicidade que ele é. Você escreve o seu pensamento. Embaixo, você vai escrever dúvida. Eu duvido que esse pensamento é verdadeiro. Eu duvido, por exemplo, se você pensa em alguma coisa, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz de cozinhar. Eu duvido que eu não seja capaz de... Sim, eu sei. Eu estou dando um exemplo, né? Eu duvido que eu não seja capaz de cozinhar. Eu duvido que eu não seja capaz de abrir o meu próprio negócio. Eu duvido que eu não seja capaz de iniciar e concluir o meu curso de psicologia. Não interessa a área que o pensamento te perturba. Como esse caso da menina, ninguém vai me amar, ninguém vai se importar comigo. Nossa, é muito pesado isso. É muito pesado. Mas se você procurar bem, em um único dia, nós temos 50 mil pensamentos. Num único dia. Você vai achar alguns que são cacareco. E aí o que você vai fazer com esses pensamentos ruins? Escreva. E você vai duvidar. Por escrito. Depois você vai criticar. Criticar no sentido, o que o crítico faz com uma pintura, com um filme? Ele analisa,
ele pondera, ele verifica. Ele vai verificar, por que eu penso isso? Onde esse negócio está embasado? Por que eu acho que eu sou incapaz disso? Por que eu acho que eu não mereço aquilo? Por que eu acho que... Por exemplo, teve um aluno que escreveu assim, eu sou preguiçoso. É um pensamento que passa. E que ele fica em alto fluxo. Menino de 12 anos. Eu sou preguiçoso. Não me interessa se quem falou isso para ele foi um professor, foi o pai, foi a mãe, foi uma situação. Esse troço gravou na cabeça dele, tem importunado a vida dele. E o menino, ele falou, eles me chamam de tio, né? Tio, eu tô tendo nota ruim porque eu fico pensando que eu sou preguiçoso e eu quero fazer as coisas, mas quando eu vou fazer as coisas eu penso, eu sou preguiçoso, aí eu não faço. Mas eu quero fazer, eu estou com vontade. Mas está aquele pensamento lá enchendo o saco dele. Duvide. Agora critica. Por que você pensa que você é preguiçoso? Não, eu não sou. Eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer. Então escreve. Não existe razões para eu ser preguiçoso, porque eu tenho vontade de fazer as coisas. Faça uma crítica ao pensamento. E, por fim, você vai determinar. Determinar, no caso, é uma ação. No mínimo, você vai escrever a antítese. O que é a antítese? É a declaração oposta. Agora, usa a declaração oposta no sentido positivo. Então, por exemplo, eu sou preguiçoso. Aí a pessoa escreve assim, eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. Aí o que acontece? Qual é o foco? Preguiça. O foco é preguiça. Não adianta. Você precisa escrever a antítese. A antítese é o contrário. Então, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa dirigente, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa disposta, eu sou uma pessoa de ação, eu sou uma pessoa de iniciativa. Isso é uma antítese. E de forma positiva. Entendeu qual é o exercício? Ricardo, deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo de entrar no estacionamento do shopping. Eu entrei um dia no estádio do Parque de Sabiá, estava tendo um encontro de Gideões, eu não fiquei lá 5 minutos. Porque eu entrei, sentei no estádio, olhei aquele buraco lá na minha frente e aquele tanto de gente atrás de mim, na minha cabeça assim, se tiver um terremoto, vai me engolir e eu vou ficar presa nesse buraco. Saí de lá em 5 minutos. No estacionamento do shopping, eu entrei uma vez de carona e fiquei em pânico para sair dali. E quando eu aprendi a dirigir, eu precisei entrar para estacionar o carro. Então, no primeiro momento, eu já tinha lido o 12 Semanas do Augusto Cury, e ele fala dessa técnica. Uhum. E eu entrei e veio esse pânico, vai ter um terremoto, esse prédio vai desabar em cima de mim, eu estou aqui dentro desse buraco. E aí eu comecei, ele também fala, usa a expressão, dá um choque de realidade. Isso. Então, eu comecei a fazer assim, quantos terremotos já tiveram no Brasil, na cidade de Uberlândia? Pronto, isso é a crítica. Prédios desabar em cima de alguém. E eu comecei a falar isso, eu vou ter medo daqui por quê? E comecei a criticar essa situação e a enfrentar. E aí eu passei a estacionar só no E1, né, o primeiro andar ali. Um dia eu entrei sem querer, caí lá no E2, mas buraco ainda mais para baixo. E começou a querer vir os mesmos tipos de pensamento. Eu falei, é a mesma coisa, tanto faz se eu estou no E1, se eu estou no E2, não vai ter terremoto, o prédio não vai cair na minha cabeça, eu vou achar saída, só seguir as setas. E eu fui trabalhando isso comigo, então foi algo que eu consegui vencer fazendo essa técnica do DCD. Essa técnica, o que ela faz? Ela não deleta as janelas da memória, porque isso é simplesmente impossível, a não ser que você tenha aí alguma doença, você dê perda de memória, um acidente, alguma coisa aconteceu. Então, assim, ele não vai apagar as janelas da memória, mas a técnica DCD, ela vai fazer um caminho paralelo
que você vai percorrer as janelas da memória. Você vai dar uma alternativa para o alto fluxo, ancorar em outros tipos de janelas. Por isso o choque psíquico. Você precisa dar uma razão, você precisa se embasar. No caso, como o Cristiano fez. Quantos terremotos teve no Brasil nos últimos 500 anos? Nenhum. Nenhum. Teve lá no Chile, que a gente sentiu aqui, mas aqui não. Entendeu? Daqui, não. Lá em Paraíso, o Cristiano pode se lembrar, quando a gente era pequeno, a gente sentiu. A cama pulou comigo. Mas aquilo para derrubar um prédio... Você entendeu? Se você estivesse no Chile, tudo bem. O terremoto mais violento da história aconteceu em 1960, no Chile. 9,5 na escala Richter. Vocês lembram daquele tsunami no Japão em 2011, em março de 2011? Aquilo lá atingiu magnitude 9. Foi uma coisa horrorosa. Gente, eu fiz o cálculo com os meninos dentro de sala de aula essa semana. Aquilo foi liberado 1 quintalhão de joules de energia. O que significa isso? Significa que eu posso pegar uma massa, por exemplo, a água do oceano, uma massa de 1 bilhão de toneladas e deslocar ela por 1.000 quilômetros. Por isso o tsunami acontece lá no meio do oceano e vai parar lá no Japão. Porque ele consegue deslocar 1 bilhão de toneladas, que água vai ter isso, a água do oceano vai ter isso, mas ele consegue deslocar a 1.000 quilômetros de distância. Agora, no Chile foi 9,5. Foi mais violento ainda. Tá? Mas no Brasil, simplesmente não faz sentido. Então, quando você constrói prédio no Brasil, você constrói com mola? Você constrói prédio sobre molas no Brasil? Não. Não. Você constrói prédio não sobre molas no Japão? Também não. Não. Lá todo prédio tem mola embaixo. São molas gigantescas. E com a caixa d'água exatamente no centro. Do último andar lá. Por quê? Porque se você coloca a caixa d'água exatamente no centro, quando você tem o prédio balançando, a física mostra que a água dentro da caixa d'água, e se tem grande volume, porque tem que abastecer um prédio inteiro, aquela água ajuda, a ponta do prédio é a que mais se desloca, né? Ela ajuda a deslocar menos e a parar mais rápido. A água faz esse efeito. Então, todo mundo, no Brasil, você constrói bloco, se a caixa d'água está para um lado, está para o outro, ninguém liga para isso. Por quê? Porque não precisamos disso. Então, primeiro, você veja por essa semana alguns pensamentos e escreva. Escreva a dúvida, escreva a crítica e faz a determinação. Qual é a ação que você vai fazer? Porque o ideal não é você gastar o seu tempo escrevendo. O ideal é o pensamento perturbador, o pensamento que traz tristeza. Aconteceu, você aplica o DCD imediatamente. Não espera escrever. Eu estou falando para você escrever, para você deixar como registro. Porque daqui uns 3, 4 meses você vai olhar o seu registro e vai falar, isso aqui já não existe mais. Esse pensamento já não me perturba mais. Venci assim, assim e assim. Tá bom? Então, a tarefa dessa semana é ler o Armadilhas da Mente, capítulo 14 a 19, e utilizar a técnica DCD. Escolhas algumas que você precisou por escrito, mas é estar atento para usar a técnica DCD, que vai te ajudar a fazer caminhos paralelos
para que seu alto fluxo ancore em janelas diferentes das janelas que tem te perturbado exatamente naquele assunto. Lição dada, façam a tarefa, leiam o livro, o Cristiano já leu os 2. Adorei. Tá Ótimo. bom? Gente, Obrigada, gente. abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.